Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com os tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas, flautas. Louvem-no com a cantar também. Louvem-no com sons de símbolos. Louvem-no com som de símbolos ressonantes. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Graças a Deus pela vida de cada um. Nós estamos numa reta final desse ano, louvando ao Senhor, agradecendo pelo ano de 2025. Estamos profetizando grandes coisas para o ano de 2026. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, nós temos sentido a mão de Deus cuidando, fazendo com que nós avancemos para o alvo. Domingo passado nós temos uma palhinha do que Deus tem feito em nosso meio e está sendo grandioso. Quero dizer que você faz parte disso, amém? Estamos muito felizes por isso. Eu gostaria de chamar a nossa equipe aqui, uma salva para eles, amém? Vamos iniciar a nossa cantata. Há momentos em que o céu parece tocar a terra, momentos em que a presença de Deus invade tudo ao nosso redor. E hoje, aqui na comunidade Amai, estamos vivendo exatamente isso. Esta cantata não é apenas uma apresentação, não é apenas música, é um mover divino, é o céu se revelando em cada nota, em cada voz, em cada detalhe. Porque nesta noite nós relembramos o momento em que a escuridão foi rompida por uma luz que nunca mais se apagou, o nascimento do nosso Salvador. O Natal não é apenas uma história antiga, é a prova viva de que Deus ainda transforma, ainda cura, ainda restaura e ainda ama profundamente a cada um de nós. Que cada melodia que você ouvir agora seja como um abraço do céu ao seu coração. Que cada palavra cantada renove a sua fé e que o Espírito Santo toque você de maneira poderosa. Bem-vindo à cantata de Natal da comunidade Amai. Abra o seu coração, porque hoje Deus tem algo extraordinário, especialmente para você.
Quando o Natal se aproxima, algo muda dentro de nós. As luzes brilham, os corações se aquecem e até o silêncio parece anunciar algo maior. E hoje, nesta cantata, nós somos convidados a ouvir um dos sons mais antigos da história, o som da esperança, o som do céu celebrando, o som que ecoou naquela noite em Belém, quando os anjos declararam que a salvação havia chegado. Os sinos que vocês vão ouvir agora não são apenas parte de uma canção. Eles representam o anúncio do céu, proclamando que o Rei nasceu, que a luz venceu e que o amor nos alcançou. E quando cantamos juntos, homens, mulheres, vozes unidas, fazemos o que os anjos fizeram naquela noite, exaltando o Salvador. Que esta próxima música enche o seu coração de alegria, que as vozes que se levantam despertem fé em você, e que o Deus que nasceu em Belém cresça em você hoje. Prepare-se, porque agora vamos celebrar com força e com gratidão e com todo o nosso amor, porque já é Natal. Cristo, o Rei, nasceu, e isso muda tudo. Nasceu.
Há momentos na nossa adoração em que as palavras se tornam pequenas demais. E o nosso coração reconhece uma verdade maior: a grandeza de Cristo. Depois de celebrarmos o Natal, de lembrarmos a manjedoura, chegamos agora diante da cruz, diante do maior ato de amor que o mundo já viu. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, cresceu, caminhou entre nós e entregou sua vida para nos salvar. O preço foi tão alto, o sacrifício foi tão real, mas o Senhor foi ainda maior. Os cravos, o sangue, a dor, tudo isso Ele tomou sobre si, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, livres, perdoados e restaurados. E quando entendemos isso, não resta outra resposta senão adorá-lo. Levantar as mãos, render o coração, reconhecer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Enquanto ouvimos essa próxima canção, deixe a gratidão encher o seu espírito. Deixe o amor de Cristo envolver você. E permita que a presença de Deus toque o mais profundo da sua alma. Porque Ele, o Cordeiro que morreu, também ressuscitou. E hoje vive e reina para sempre, pois digno é o Senhor. Pelo preço
Agora entramos em um dos momentos mais sagrados desta cantata. Um momento em que somos convidados não apenas a cantar, mas a contemplar. Aquela noite, a noite em que o céu brilhou de forma diferente, não foi uma noite comum. As estrelas pareciam mais vivas. A criação parecia prender a respiração. E o mundo, cansado e ferido pelo pecado, recebeu uma nova esperança. No silêncio daquela noite santa, o Salvador nasceu. O Cristo prometido, a luz que rompeu as trevas, o Redentor que mudaria a história da humanidade. Enquanto ouvimos esta canção, somos levados de volta à manjedoura, onde corações humildes se curvaram, onde pastores ouviram o canto dos anjos, onde uma estrela guiou os que buscavam a verdade. E nesta mesma canção, somos conduzidos da manjedoura ao trono, do nascimento ao reconhecimento eterno. Porque o menino nasceu, é o Cordeiro Santo, o Deus poderoso, aquele que é digno de todo louvor. Que cada nota que você ouvir agora faça sua alma se ajoelhar diante da majestade de Cristo. Que sua mente se abra para a eternidade e o seu coração se encha de adoração, porque Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Prepare-se para um dos momentos mais gloriosos dessa noite, a Noite Santa, o cântico eterno Agnus Dei.
Bom, o Clebson já me apresentou, né? E para mim, eu não sou pregador, mas eu amo a palavra de Deus. Nós fomos ensinados desde o início a nós termos o nosso amar a palavra. Então sempre onde eu vou, essa não é minha Bíblia, é a Bíblia da minha esposa. A minha Bíblia tem mais de 20 anos. A capa dela se desfaz, aí minha esposa arruma a capa. Aí as Bíblias que eu compro, eu sempre digo, vou comprar uma Bíblia para me andar comigo. Aí vem um irmão, eu vejo que não tem Bíblia. Toma, irmão, essa Bíblia é para você. Então nós aprendemos a amar a palavra de Deus. E hoje, eu quero dar uma notícia para você. Preste bem atenção. Você está vendo aqui? Hoje, Deus tem um presente para você. Quantos gostam de ganhar presente? Seja sincero. Todo mundo, não é verdade? Você já comprou o seu presente de Natal? Ainda não? Mas deixa eu dizer algo para você. Não tem ninguém que barra Deus no dar. O autor de Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. E segundo, que Deus, Ele é galardoador. Sabe o que significa essa palavra? Galardoador. É que Deus gosta de presentear aqueles que o buscam. Então, hoje, nós estamos aqui no parabéns pela cantata, foi demais. E hoje Deus tem um presente para mim e para você. Lá em Natal, 5h30 já está escuro, irmãos. 5h30 da tarde. Eu ainda estou achando estranho, eu estou olhando aqui no meu relógio, será que é mesmo? Desde 18h50 eu ainda estou vendo o dia. Mas, voltando aqui, queridos, Deus tem um presente. E Deus, Ele ama nos abençoar. Sabia disso? Sabia que Deus se importa com você? Ele sabe os desejos do seu coração. Tem coisas que às vezes a gente pode pensar, não, mas acho que Deus, não, esse negócio assim é tão importante para Deus. Mas pensa comigo. Ele, sabe o quanto Deus investiu em você? Sabe o quanto Deus investiu em você? Deus investiu tudo em você. A Bíblia diz que Ele entregou o seu único filho. E se Ele entregou o seu único filho, será que Ele não vai, por amor a mim e a você, se Ele entregou o seu único filho, será que Ele não vai se importar com aquilo que você necessita? Olha, eu não sei nessa tarde e noite o que você hoje necessita. Talvez você entrou aqui com algo no seu coração, com um anseio na sua alma, uma fome, um desejo. Talvez você hoje está aqui, mas você está preocupado com algo, você está necessitado por algo, algo está talvez incomodando o teu ser. Eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Quando Jesus começou a pregação dele, lá na Galileia, ele então começou a pregar e ele disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você hoje tem algo na sua alma, um anseio, uma dor nesta noite, que o Senhor venha a tomar isso no nome de Jesus. Amém? Deus tem um presente para você. Está aqui, né? Usando aqui como ilustração. Que presente é esse? Esse presente é um presente que
quanto mais eu conheço Ele, mais eu vivo em novidade de vida. Quanto mais eu conheço esse presente, mais eu começo a viver e a desfrutar tudo aquilo que Cristo conquistou para mim e para você. É maravilhoso, irmão, saber que Deus fez tanta coisa para nós. É tão precioso saber aquilo que nós somos em Cristo Jesus. É tão precioso. E hoje eu quero, então, ler com você um texto que está no livro de Romanos, capítulo 5. Eu separei alguns versículos hoje para a nossa leitura. E nós vamos ler Romanos, capítulo 5. Versículo 17. E diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga comigo, dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você sabe o que é um dom? Um dom é um presente. Então, o presente que Deus nos dá quando nós nascemos de novo, é a justiça de Deus. Isso é algo tão poderoso, irmão. O maior milagre que eu e você podemos experimentar é o novo nascimento. Todos nós precisamos ter um encontro com Deus que vai realmente nos levar a um processo de nascer de novo, de sermos regenerados do nosso espírito. E esta obra, ela é invisível, mas ela é poderosa. Só Deus pode fazer, ela é soberana. Só Deus pode nos tirar do império das trevas e nos transportar. É assim que a Bíblia fala, que Deus nos transporta para o seu reino do seu Filho amado. E então nós somos regenerados. É algo instantâneo. E todos nós, na Bíblia existem processos e existem eventos. A regeneração é um processo que é acompanhada pelo arrependimento e pela fé. Que quando nós somos então regenerados, nós recebemos o dom da justiça. O que é isso? Nós recebemos um presente de Deus. E esse presente de Deus, o que acontece com esse presente de Deus? E agora eu quero ler com vocês alguns versículos, ainda aqui em Romanos, para falar um pouco mais sobre isso. O sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados, é verdade. Mas ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E isso é muito importante nós compreendermos isso. Lembra que eu falei? Quanto mais você conhece esse presente, mais você começa a viver em novidade de vida. Porque a vida que Deus tem para nós é para nós vivermos não de forma religiosa, mas para nós vivermos debaixo do sobrenatural de Deus. Querido, o nosso Deus, ele está vivo. Quando o apóstolo João, ele teve a visão de Jesus na ilha de Pátimos, quando ele viu o Senhor, a Bíblia fala que ele cai como morto. Então o Senhor o levanta e disse: não temas, eu sou
primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Nosso Senhor, Ele está vivo. Sabe onde está o nosso Senhor Jesus? Ele está sentado à destra de Deus Pai. Sabe onde está o Espírito Santo? Ele está em você. Agora, deixa eu dizer algo tão poderoso, irmão. Quando nós nascemos de novo, a Bíblia fala que nós recebemos a justiça de Deus, e essa justiça, ela nos amalgama, ela nos mistura, ela nos une ao Senhor Jesus. Significa agora que nós passamos a estar em Cristo. É igual um copo. Aqui nós temos essa água aqui, ela está dentro do copo. Eu quero dizer para você que nós estamos em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Isso é algo tão poderoso, irmãos. E algo tão precioso. Porque toda a palavra, toda a escritura que nós lemos no Velho Testamento, toda vez que nós lemos as escrituras, você vai ver, muitas das vezes, expressões falando de, em, com ele, nele, juntamente. Isso é algo tão precioso que eu recomendo que você marque na Bíblia. Porque isso é direito nosso. É nossa herança. E nós precisamos crescer nesse conhecimento. Eu sei que os irmãos aqui já têm sido ensinados nessa direção. Graças a Deus. Mas há uma necessidade tão grande hoje na igreja do Senhor, que é uma igreja madura. Há uma necessidade, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, possamos crescer. Crescer é natural. Estava vendo o bebê da Gislane. Já está tão grande. Lembrou da minha? A minha vai fazer ano que vem 10 anos. Eu lembro o primeiro dia que ela chegou em casa, nem se mexia. Nem se mexia, né? Assim, os irmãos que tiveram filhos, nem se mexia, a gente ficava ali admirando. Depois, pernas para que te quero. Vai crescendo, crescer é importante. E nós, como igreja, precisamos crescer no conhecimento da graça do Senhor, na obediência, na nossa fé. Nós precisamos crescer no ouvir e no obedecer. Sabe por quê, irmãos? Porque existem coisas que Deus quer confiar a você, mas que você talvez não suporte ainda. Quando Jesus estava com os discípulos, antes dele ser crucificado, na última ceia, ele disse: ainda tenho muito a vos falar, mas vocês não podem suportar. Queridos, nós estamos vivendo a grande colheita, a última hora. E nessa última hora, Deus está levantando os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da 1/10 hora. E é necessário, agora deixa eu dizer, trabalhador, aquele que sabe se envolver, é difícil. A gente está num projeto de construção do nosso prédio. E deixa eu dizer para você um negócio. Pensa numa coisa difícil arranjar pedreiro e ajudante. É muito difícil. Trocamos, mas Deus me deu uma estratégia, irmãos. E agora não falta mais pedreiro e não falta mais ajudante. Tem uma estratégia, mas é difícil. Sabe por quê? Porque trabalhador no reino, Jesus até disse para os discípulos: olha, rogai ao Senhor da seara para que ele mande trabalhadores. Eu vejo, irmãos, essa igreja crescendo e multiplicando. Eu vejo nos próximos anos, irmãos,
uma força jovem, uma força adulta se levantando. E Deus, Ele está fazendo o que nesse momento? Não só agora, mas durante todo esse ensino que tem se ministrado aqui. Deus está preparando você com alicerces. Deus está preparando você com convicções. Porque Deus não quer que a gente fique sendo meninos na fé. Não podemos. Há uma fase. É muito bonito uma criança, um bebê. Mas imagina passar a vida inteira sendo bebê. Não dá. Então Deus quer que nós possamos crescer. Que nós possamos, como parte desse crescimento, expressar a Cristo Jesus. Tem uns textos aqui que a gente vai ler, mas vamos seguir aqui o Espírito. Deus quer que nós possamos expressar Jesus, a imagem de Jesus, e Deus quer nos usar nesta obra de ganhar almas, de cuidar bem delas, de pregar o Evangelho. Agora deixa eu dizer algo para você. Hoje, se nós permanecermos como meninos, nós não vamos conseguir fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque um menino, ele é facilmente enganado. A Bíblia diz, a Bíblia fala aqui, num texto, que o menino é facilmente levado por todo o vento de doutrina. Ora, alguém diz uma coisa, vai lá pesquisar no YouTube. Olha, esquece esse negócio de pesquisar no YouTube, no Google. Esquece esse negócio. Deixa eu ver aqui se isso aqui está certo, esse meu pensamento. Não pesquise no YouTube, no Google. Lá tem um monte de coisa. Se você quiser o sim, tem um monte de ideias do sim. Se você quiser o não, tem um monte de ideias do não. Pesquise na palavra, ore, ouça. É muito importante, irmãos, nós aprendermos a ouvirmos da boca de Deus. Sabe? Porque quem pode estar falando com você, talvez a mensagem, a ideia seja certa, mas se quem está te falando isso não é o Senhor, não vá. Jesus, ele foi jejuar 40 dias. Jesus estava jejuando. Depois de 40 dias, eu nunca jejuei 40 dias, não sei se alguns irmãos já jejuaram aqui. Mas depois dos 40 dias completou, a Bíblia diz que Jesus teve fome. O que você faz depois de um jejum? Você vai comer. E aí o diabo ficou esperando um momento certo, aquele momento ali oportuno. E nós temos que entender, irmãos, que nosso inimigo, ele age com astúcia. Sabe o que significa astúcia? Esperteza. Eu vou dizer algo para você. Nós precisamos andar no Espírito, senão nós fomos facilmente enganados. E ele aguardou um momento em que Jesus estava ali com fome, tinha terminado aquele momento, e ele chega e ele diz, você está com fome, né? Tem tanta pedra aqui, não tem comida aqui, mas você pode transformar essa pedra em pão. Você é filho de Deus. Jesus podia transformar a pedra em pão, sim ou não? Jesus era filho de Deus? Qual era o erro? O erro era quem estava falando. E qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos nos tornarmos homens e mulheres de oração. Nós precisamos desenvolver, ouvir. Aprender a ouvir aquilo que o Espírito está falando, sabia? Nós vemos isso no livro de Apocalipse, o Espírito falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, ouça. Deus está falando com você. Então nós precisamos crescer. E como é que eu cresço?
conhecendo mais da palavra, mais do presente que Deus nos deu, obedecendo e praticando. Eu quero mostrar algo aqui ainda para você, ainda em Romanos, porque esse dom é algo tão precioso. O sacrifício de Jesus. Agora, olha comigo, Romanos, ainda em Romanos, agora, no versículo... Romanos, capítulo 6. Vamos ler aqui uns versículos. Eu quero falar algo ainda sobre isso. Versículo 4 em diante. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados com eles na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Sabe, jovem, deixa eu dizer algo para você. Sabe a forma de nós vencermos os pecados da juventude? O livro de Salmos fala: como pode o jovem andar puro em seu caminho? Como pode um jovem andar puro em seu caminho? Eu sinto de falar algo aqui nessa área aqui. Eu estou casado, dia 13 de dezembro, completei 22 anos. Casado. A minha veio 12 anos depois. Mas eu, como todo jovem, nós passamos por lutas, por tentações. Quem não passa por lutas e tentações? Todos nós passamos por lutas, tentações. No início é muito confuso. Muito confuso. Mas a importância de sermos ensinados na palavra é tão importante isso. Desde cedo nós fomos ensinados sobre pureza sexual, sobre santidade. Grande desafio, ainda mais hoje em dia. E eu decidi fazer um compromisso com Deus diante das lutas, das tentações. Eu falei: Senhor, lembro que chegou um momento da minha vida que eu como adolescente, estava assim tão em crise, que a igreja onde eu estava, a gente congregava numa igreja grande. E eu olhava para o lado, achava uma moça bonita, eu sabe aquela. Aí, no culto seguinte, eu olhava para o outro lado, via outra, sabe aquela. E aí o meu fervor por Deus, o meu amor por Deus começou a diminuir. E eu comecei a ver os meus amigos que serviam ao Senhor, agora se desviando. Eu lembro que eu fui para o meu quarto à noite, chorei diante do Senhor, falei: meu Deus, me ajuda, eu não quero errar, eu não quero. Eu já venho de uma família assim, estruturada nesse sentido. E eu disse: eu não quero, Senhor. E eu fiz uma oração sincera com Deus naquela noite. Eu falei: Senhor, eu vou pedir algo aqui, vou fazer uma oração. Fecha os meus olhos. Para que... E também fecha os olhos da minha esposa, que o Senhor, eu creio que o Senhor tem. Fecha os olhos dela também. Mas fecha o meu. E toda vez que eu de repente vier uma tentação, um pensamento, eu vou perguntar para o Senhor. Tá? Eu fecho os meus olhos e só abra quando for a pessoa certa e o tempo certo. Eu não quero também saber a pessoa certa, mas o tempo errado vai dar pior. Não quero. Chorei, levantei. Domingo, sábado, né? Enfim, os cultos que tinham.
Sabe o que aconteceu? Aquele sentimento vinha do mesmo jeito. Olhava, vinha aquele sentimento, só que agora eu ia para o Senhor e falei, Senhor, e aí? Eu comecei a aprender a desenvolver isso ao ouvir, não. E não. E até que chegou um ponto que eu comecei a andar no Espírito, comecei a entender a diferença entre achar alguém bonito e admirar alguém e saber sobre a questão de relacionamento. E comecei a vencer. Eu fiz uma aliança com Deus. Eu falei, eu vou casar virgem. Vou me consagrar. Vou casar virgem. E eu e a minha esposa, nós casamos, tivemos o privilégio de casarmos virgens. Pela graça do Senhor. Mas eu lembro, irmãos, que quando foi o momento, e eu tenho que terminar, agora que eu comecei eu tenho que terminar. Eu lembro que quando foi o momento de eu, então, entender quem era, eu tinha uma líder de jovem. Eu casei com a minha líder de jovem, irmão. E a gente se tornou amigos, e mais amigos, e tem uma linha, né? Quando passou aquela linha ali, eu falei, opa, uma coisa aqui. E aí eu fui orar. Eu estava tão acostumado com não. Quando eu sentei na cama, Senhor, eu vi a primeira vez, sim. Perguntei de novo, porque eu estou dizendo algo que eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu disse, eu quero que o Senhor fale, eu me exponho, eu pedi esse compromisso. E eu perguntei de novo, sim. Eu falei, nossa, isso é sério, né? Aí eu fui falar com ela tinha o mesmo sentimento, só tinha um detalhe. Sabe qual era o detalhe? Ela era patrimônio da igreja. Então, eu tive que pegar um monte de permissão. Cheguei com o líder dela, o pastor Roberto. O pastor Roberto disse, e conversamos, amém e tal. Mas ele disse, mas deixa eu conversar com o pastor Eibe. Aí o pastor Eibe disse, amém e tal. Mas deixa eu conversar com a pastora Rebeca. E, irmãos, assim, foi assim um favor do Senhor. Graças a Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é a importância de nós aprendermos a viver. É possível nós vivermos em pureza. E mesmo que nós erramos, nós podemos começar a partir de então. Mas você pode, jovem, decidir trilhar um caminho novo. Lembra quem nós somos? Eu li esse texto aqui porque Jesus, ele não só, a obra da cruz não foi só para perdoar os nossos pecados. Sim, ele perdoou. Mas existe algo tão precioso que é o princípio da identificação. Nós fomos unidos. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Enquanto ele viver, nós viveremos. Então nós temos que aprender a viver a nossa vida nele. E nós temos que aprender a tudo aquilo que a Bíblia diz. Efésios 1:3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Sabe, toda sorte de bênçãos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Deus. A Bíblia fala que nós temos, sabe, o véu se abriu e nós temos livre acesso. Eu posso daqui orar e ter absoluta certeza que Ele me ouve. Você crê? Quando você ora, Deus ouve? Você tem que crer. Porque a Bíblia fala que esta é a confiança que temos. Você tem que ter essa confiança. Que Ele nos ouve. Por causa de quê? De nós? Não. Por causa que nós somos alguma coisa? Não. Por causa
dele. Tudo é por causa dele. E essa justiça foi imputada a nós e nos deu crédito, irmãos. Nós temos créditos no nome de Jesus e Ele nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, certamente vamos obter as respostas que o pedimos. Porque eu creio nisso por causa dele, sacrifício dele. E há algo tão poderoso aqui nessa mensagem, eu vou fazer um resumo por causa do nosso tempo. Algo tão precioso. Eu sinto ainda falar algo para os jovens aqui. Deixa eu falar ainda algo aqui. Não só para os jovens, mas para todos nós. A Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 6. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivos para Deus. Imagina uma pessoa que passou a vida inteira tomando, assim, se embriagando. Não podia passar um dia sem tomar uma. Aí essa pessoa morre. Aqui, imagina que ela tá morta. Se você pegar um copo, aqui eu vou tomar primeiro antes de falar, tá? Pegar um copo de pinga, 51. Chegar pertinho dela ali, ó, no nariz dela. Sabe o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque está morta. Assim também, o pecado, ele só pode agir nas nossas vidas enquanto nós estamos vivos, para nós mesmos. Jesus morreu, nós também morremos. Isso é algo tão poderoso, irmão. Para vencermos o pecado, nós entendemos, eu estou morto para o pecado. O pecado não tem mais poder sobre mim. Mas eu estou vivo. Vivo para Deus. Sabe, e lembra que eu falei, quanto mais nós começamos a conhecer esse presente, a aprender mais desse presente, mais nós vamos conseguir viver e andar em vitória. Mais. Isso é algo tão poderoso, tão precioso do Senhor. Amém? E para terminar, eu quero ler aqui o último texto. Eu separei uns versículos aqui, mas por conta do nosso tempo, quero só ler um texto aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja em Coríntios. E essa foi uma igreja que Paulo fundou. Paulo tinha um grande apreço, carinho por essa igreja. Assim como por todas as outras. Mas essa igreja, ela deu trabalho para o apóstolo Paulo, irmão. Porque e Paulo gastou tempo com essa igreja. Mas era uma igreja mais carnal. Era uma igreja que Paulo, certa vez, ele disse, eu estou tendo que, de novo, sentir dor de parto para que Cristo seja formado em vós. E era uma igreja que não tinha crescido na graça, na fé, no amor. E então ele deixa aqui e ele diz no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Faz parte termos a fase de menino. Mas chega um momento que nós precisamos crescer.
Então Paulo escreve: quando cheguei a ser homem, no sentido de maturidade, desisti das coisas próprias de menino. Creio que o Senhor está nos chamando para darmos um próximo passo, assumirmos um novo compromisso com o nome de Jesus. Queridos, eu louvo ao Senhor, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pastor Clebson, muito obrigado pela oportunidade. Pediu para nós orarmos. Vamos estar orando. E o Senhor quer que nós possamos crescer. O Senhor quer... Olha para as suas mãos. Consegue ver, por favor? Deus quer confiar coisas grandes a você. Mas você está pronto. Deus está confiando algo grande a esta comunidade aqui em Curitiba. Deus está dando crescimento. E graças a Deus que é Ele quem dá esse crescimento. Deus está dando esse crescimento. Então aí onde você está, feche o seu. Senhor Jesus, hoje eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com essa parte da tua igreja tão querida. Me alegro em ver, Senhor, um povo sendo formado, sendo forjado. E eu sei que há grandes coisas que o Senhor vai fazer. Mas hoje eu oro, Senhor, para que esse crescimento, para que esse conhecimento maior da graça do Senhor, para que esse crescimento da fé, da palavra, do amor, das práticas, que os atos de justiça, Senhor, eu oro a Deus para que toda essa igreja, Senhor, todos nós possamos desenvolver, possamos crescer ainda mais, e que tudo aquilo que o Senhor tem para este ministério, o Senhor venha realizar, no nome de Jesus. E eu oro também, Senhor, pelos jovens aqui. Oro, Deus, por aqueles que estão seguindo o Senhor. Oro, Deus, para que aqueles que estão na luta contra o pecado precisam, Senhor, da tua graça. Oro, Deus, para que a revelação de Cristo Jesus venha sobre a vida deles. Que eles possam, Senhor, amar a tua palavra. Como diz o salmista, como pode um jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando segundo as tuas escrituras. Que eles possam, Senhor, não abrir mão das tuas escrituras, não abrir mão dos teus princípios. Que eles possam, Senhor, experimentar um novo e vivo caminho, no nome de Jesus. E esse presente nós recebemos, Senhor, presente da tua justiça, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Em nome de Jesus. Obrigado. Gostaria de convidar os irmãos da cantata. Vamos cantar a última canção.
mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu.